Olá a todas e todos que estão aqui no auditório da Fundação Perseu Abramo, auditório Antônio Cândido, inaugurado quando completou 100 anos. E agradecer também os que estão nos acompanhando pela internet. Nós estamos abrindo aqui uma série de discussões, um seminário avançados, temas de fronteira, que é a oportunidade que a Fundação Perseu Abramo, em parceria com a Flaxo, encontraram para trazer temas que são do nosso cotidiano, mas, de certa forma, nem sempre nós temos condições mais adequadas para poder trabalhar. Essa parceria com a Flaxo tem sido muito importante para a Fundação Perseu Abramo, pois inaugurou uma fase nova dentro da Fundação em termos de formação de quadros e de preparação de militantes, de simpatizantes do PT, para os desafios que nós temos enfrentado nesse início do século XXI. Então, quero saudar a presença de todos, a professora Maria Rita Ekel, que nos deu a oportunidade de inaugurar esse seminário. Teremos mais eventos pela frente. Agradecer também a todos os que aceitaram vir até aqui à Fundação de forma presencial e, sobretudo, também os que nos acompanham através da internet. Antes de dar início, de fato, à exposição da professora Maria Rita Ekel, gostaria de chamar o professor Marcelo Manzano, coordenador aqui do curso de maestria pela Fundação Perseu Abramo, que vai fazer uma apresentação de mais uma novidade, que seria a nossa revista Codas. Por favor. Boa noite a todos e todas. Boa noite aos que nos acompanham pela internet. Quero aproveitar a oportunidade de hoje. Nós estamos dando início a duas novas frentes, né, nas nossas atividades aqui de formação, né, além dos seminários avançados, que começam hoje, começam na data de hoje, vão se repetir. A ideia é que seja um ciclo de seminários que se repitam. A cada terça-feira do mês haverá alguém debatendo um tema de fronteira aqui. E espero que isso siga ad infinitum. E estamos também hoje lançando oficialmente a revista, uma revista acadêmica vinculada à Fundação Perseu Abramo e à Flaxo, uma revista que sirva para os nossos alunos de mestrado publicarem os seus artigos e também para o público acadêmico de um modo geral. Revista que leva o nome do Gustavo Codas, uma homenagem ao Codas, que nos deixou há cerca de um mês e meio atrás, e que era uma das pessoas que vinha trabalhando em ambos os projetos, todo o projeto de formação, toda a discussão da construção do próprio mestrado. O Covas teve uma atuação muito importante, foi um militante, um pensador que trabalhou em questões latino-americanas, sempre um importante ator político na América Latina, trabalhando no Fórum Social Mundial. Então, a revista, resolvemos batizá-la com o nome de Codas, que, ao pesquisarmos a respeito da origem desse nome, descobrimos que Codas, na verdade, é uma grafia equivocada do sujeito que registrou o nome dele no cartório no Paraguai. O sobrenome da família originalmente era Coda, e Coda significa, é o nome que se dá a uma notação musical que vai na última estrofe de uma sinfonia, que é aquela estrofe que fica reverberando na cabeça da gente depois que a música acaba. Então, espero que a revista Codas também sirva como um espaço de reverberação das nossas ideias e das ideias do Codas. E acho que é um ótimo momento. Então, inauguramos aqui esses dois novos projetos da Fundação, que vêm se consolidando nos últimos anos como um espaço de reflexão sobre vários temas da conjuntura, do país, da contemporaneidade. Mas quero chamar a atenção que este espaço aqui tem um diferencial a mais, esse momento aqui, esse seminário que começa agora, que é um espaço aberto ao público. São seminários que as pessoas podem frequentar de maneira aberta, além de assistir pela internet. É isso, passo a palavra aqui a Andréia para dar o encaminhamento. Obrigado.
Obrigada, Manzano. Bom, me coube aqui o privilégio de apresentar a Maria Rita, que é uma tarefa um pouco difícil, mas também uma tarefa que é fácil, porque ela é muito conhecida, todos nós a conhecemos e admiramos. Obrigada, Maria Rita, por ter topado estar nesse nosso primeiro seminário. Bom, então, a Maria Rita é psicanalista, jornalista, ensaísta, cronista e poeta, autora de diversas obras. Pela editora Boitempo, ela publicou O Tempo e o Cão, A Atualidade das Depressões, que foi vencedor do Prêmio Jabuti como melhor livro de não ficção em 2010. A sua última obra é O Bovarismo Brasileiro, em 2018. Essa aqui. Hoje a Maria Rita então abre o ciclo de debates, seminários avançados com o tema O que Resta da Ditadura, né? Agradeço então mais uma vez, Maria Rita, por ter aceitado tão prontamente o nosso convite. Bom, a palavra é sua, sinta-se em casa, por favor. Muito obrigada a vocês, obrigada à Fundação Perseu Abramo ao convite. Eu vou falar pouco, porque a minha experiência com debates, eu sempre me arrependo quando eu falo demais, quando começa o debate, e daí tem um horário para acabar, porque eu também não aguento muito tempo, aí que a coisa fica boa. Então, eu vou apresentar algumas ideias, e, claro, dependendo das perguntas, eu percebo para onde vale a pena desenvolver essas ideias. Tá? Primeiro, eu vou só dizer que esse título não é uma invenção minha, é o nome de um livro que foi publicado em 2003, eu acho, pelo Vladimir Safata e o Edson Telles, um livro de artigos do qual eu participei. Muitas pessoas participaram, o Paulo Arantes, eu não me lembro se o Antônio Cândido, na época, participou. Não, acho que não. Enfim, mas é um livro de artigos de muitas pessoas, então eu só escrevi um pequeno artigo, que nem é exatamente o que eu vou dizer agora, porque eu quero falar um pouco de situações mais atuais, né? Mas tem dois assuntos a respeito da ditadura que são importantes falar. O primeiro é que, de todos os países, quer dizer, os 21 anos da nossa ditadura, nossa, né? Não era nossa, mas nos pegou, ditadura militar brasileira, foram, até certo ponto, menos cruéis do que em outros países da América Latina, como Argentina e Chile, por exemplo, né? Onde o número de mortos na Argentina, enfim, são 30 mil entre mortos e desaparecidos, e aqui, entre mortos e desaparecidos, o número chega perto de 500. Sem contar o que depois foi a minha investigação na Comissão da Verdade, que são os indígenas, mas isso a gente deixa... os indígenas nós estimamos em 8 mil. E, quando as pessoas dizem, mas como assim isso no tempo da comissão? Por que vocês estão investigando os indígenas? Os indígenas estavam contra a ditadura? Não é? E a resposta, quem nos deu... Quer dizer, claro que nós tínhamos uma resposta, dizendo, não, os indígenas não estavam contra a ditadura. As grandes obras de ocupação da Amazônia, principalmente dos anos 70 em diante, né, e que pegaram justamente a fase mais violenta da ditadura militar, foram obras feitas sobre terras indígenas, né, atravessando terras indígenas, destruindo aldeias indígenas, mas, principalmente, isso, na Comissão da Verdade, nós entrevistamos um agente da FUNAI. A FUNAI era militarizada durante a ditadura, mas era um emprego público muito garantido para quem era agente. E esse agente, Antônio Catrim, um herói, a meu ver, ele se demitiu da FUNAI e deu uma entrevista para a Veja. Considerem que a Veja, na época, era uma revista de oposição à ditadura. Não era uma revista de esquerda, mas era uma revista séria. A gente lia para se informar, né? E ele deu uma entrevista para a revista Veja, explicando por que ele deixou a FUNAI. E ele diz, eu não quero ser coveiro de índios. Eu entrei no serviço da Fundação Nacional do Índio para ajudar a proteger os índios. Então, a explicação que ele deu, isso eu vou ser breve, só porque eu acho que esse é o ponto que ninguém sabe das investigações da Comissão da Verdade, né? Esse cálculo de 8 mil indígenas mortos, que também é muito aproximado, porque o censo nem chegava a algumas regiões que tinham aldeias, então não é um cálculo muito claro, mas esse cálculo é porque as frentes de aproximação, as estradas que se abriam, não é? E mandavam sempre um antropólogo na frente para avisar os índios simplesmente que abriu uma estrada no meio da terra deles, não é? E eles mandavam essa frente de aproximação sem levar vacinas e sem os próprios agentes estarem vacinados.
Ora, desde os irmãos Vilas Boas, quando chegaram no Xingu, descobriram que nós somos mortais para os índios, a nossa presença para índios isolados, porque nós trazemos vírus que não vão nos matar. Se alguém pegar essa laringite que eu estou, uma gripe eventualmente, nós aqui sofremos uns dias e acabou. Os índios morrem de gripe, morrem de diarreia, porque não têm resistência aos nossos vírus. Então, esse cálculo de 8 mil indígenas mortos é um cálculo por alto, estimando as etnias que foram praticamente dizimadas durante a ditadura, né? Isso só para explicar por que eu fui pesquisar os indígenas, e eu mesma não sabia. Eu escolhi os camponeses, por causa da minha ligação com o MST, e movimentos camponeses por reforma agrária, etc. Houve muitos, né? Talvez não precise esse ar tão forte, né? Cheio de gente meio espirrando, se puder diminuir um pouquinho. Mas, enfim, então, uma das coisas, o que resta da ditadura, nós estamos vendo agora, de novo, né? Queimadas nas florestas. Mas isso, logo depois da ditadura, com esse escândalo e com os indígenas, a causa indígena mobiliza internacionalmente, acho que mais do que a causa dos pobres, dos operários, etc., a causa indígena mobiliza, né? Então, houve muita mobilização, muito escândalo, e se demarcou terras indígenas na época, né? No final da ditadura, se demarcou terras indígenas. Bom, quanto ao que resta da ditadura, voltando, né? O Brasil foi o único país, de todos os que tiveram ditadura, na América do Sul, que a ditadura terminou com uma espécie de acordo entre os militares e a oposição, e esse acordo, diferente de Argentina, diferente de Chile, era uma espécie de anistia bilateral. Nossa anistia, chamada ampla, geral e restrita, era um jeito bonito de dizer: vamos perdoar e libertar os prisioneiros que estavam lutando por direitos humanos, lutando por democracia, do mesmo jeito que a gente vai perdoar os criminosos que cometeram crimes de lesa humanidade, porque a tortura é um crime de lesa humanidade. Então, na época, como as pessoas, os familiares que tinham gente ainda presa, etc., estavam muito aflitos, enfim, aceitou-se esse acordo, né? Não sei se o motivo foi só esse, se não tinha outro jeito, se os militares impuseram, mas aceitou-se esse acordo da anistia para os dois lados, né? Então, libertaram-se os últimos presos políticos, e os generais ficaram impunes. É impressionante, porque, na Argentina, eles continuaram sendo julgados, desde os presidentes, os generais, os principais, depois foram sendo julgados torturadores de todos os escalões. Quando eu estive, em 2014, eu estava na Comissão da Verdade, ainda resolvi fazer uma viagem por países que tiveram ditadura, para conhecer os centros de memória, conhecer várias coisas. Então, eu fui para a Argentina, Uruguai e Chile, que eu conhecia esses países, mas nunca tinha ido aos centros de memória. Nunca tinha conversado com os grupos ligados a direitos humanos, os grupos ligados às antigas comissões da verdade, etc. Ainda tinha torturadores sendo julgados. Já no último escalão, o guardinha de uma cidade interior que foi lá capturar o filho de alguém, mas estavam sendo julgados. A nossa anistia para os dois lados, além de ter inocentado graves violadores de direitos humanos, o que é impossível de inocentar, não é um crime anistiável, mas o Brasil faz um monte de gol de mão, como diz a minha amiga historiadora Heloísa Starling, foi um desses gols de mão feito de última hora, no final da ditadura. E, além disso, se criou, depois, uma teoria muito errada, que se estabeleceu entre, pelo menos, as pessoas não politizadas, que eram dois lados em lutas, os dois lados lutaram e teve vítimas dos dois lados, né? Se é uma guerra, digamos assim, uma guerra desde que se respeitem os tratados internacionais, é isso, tem dois lados em luta, um atira de cá, outro atira de lá, etc. Morre mais gente do lado que tinha pior estratégia, que tinha menos armamentos, etc. Numa ditadura, não são dois lados. É o Estado armado com todo o seu poder de arma, de encarceramento, de aprisionar, de matar, embora isso seja uma grave violação de direitos humanos. E, do outro lado, são pessoas defendendo a liberdade, né? São pessoas que, enfim,
mesmo que peguem armas, é para defender a democracia, é para tentar derrubar um regime legítimo, etc. Então, a teoria dos dois lados, a nossa anistia para os dois lados, criou um pouco essa ideia distorcida a respeito da oposição ao regime militar. Não é? Isso causou, primeiro, esses pequenos problemas de pessoas nos indagando, se a gente não ia investigar os dois lados, sendo que, mesmo, eventualmente, os crimes cometidos por militantes não são crimes de lesa humanidade, são crimes comuns. Tá? Então, um militante contra a ditadura, a favor da luta armada, que tenha, num tiroteio, matado um guarda, etc., ele é um criminoso comum. Mas se o guarda matou um prisioneiro rendido, não em luta, né, ele cometeu um crime de lesa humanidade. Esse crime não é anistiável. Tortura, então, é crime hediondo. Então, essa equiparação já é uma equiparação que prejudica os opositores, os que lutaram por democracia, os que continuam lutando, né? Por igualdade, inclusive, por diminuição da desigualdade, porque não é só uma questão de democracia. Né? Quando vem a nossa redemocratização, né, não diminuiu a desigualdade no país. O governo Sarney, imaginem só, né? Tancredo morreu logo, foi Sarney, que era o vice, né, que parece que é um imortal, não só... Enfim, pelo seu livro maravilhoso, Marimbondos de Fogo. Gente, isso parece Caceta e Planeta, né? Marimbondos de Fogo. Enfim, mas aí... um primeiro problema foi esse. Quando se criou finalmente uma Comissão da Verdade, e essa Comissão da Verdade, ao contrário de outros países, não era da verdade e da justiça, não tinha poder para condenar ninguém, né? O apoio da sociedade foi pequeno. As pessoas, evidentemente, que já defendiam isso, nos apoiavam muito. Audiências públicas que nós fomos em todos os estados. Mas quem estavam lá? Eram os parentes dos mortos e desaparecidos, né? Eram as pessoas que já lutavam por direitos humanos. Eram advogados de presos políticos. Essas pessoas é que estavam acompanhando o nosso trabalho com entusiasmo, né? E, durante a comissão, o trabalho da comissão, surgiu essa teoria dos dois lados, né? Muita gente vinha reclamar disso, e, pela primeira vez, naquelas passeatas de 2013, a Comissão da Verdade começa em 2012, né? Nasquelas confusas passeatas de 2013, porque eram contra Dilma, mas não era contra Dilma, era contra tudo que está aí, era uma bagunça. Quando elas começaram, houve até um certo entusiasmo por parte da esquerda, como se fossem passeatas, o povo se mobilizando por alguma coisa progressista, libertária. De repente, viraram Deus e sua época, viraram nada, mas um nada muito poderoso. E, pela primeira vez naquelas passeatas, eu vi cartazes de intervenção militar. 2 ou 3 pedindo intervenção militar. Não sei se vocês lembram das imagens, né? Isso foi muito assustador, que a Comissão da Verdade ainda estava fazendo seus trabalhos, e é como se essa geração jovem, que nem tinha ouvido falar de ditadura, porque as escolas também poucas escolas ensinam isso de uma forma reflexiva, com debates, etc. De repente, ouvem falar, porque o trabalho da Comissão da Verdade, de vez em quando, sai até no Jornal Nacional. Nós não podemos dizer que tenha sido um trabalho negligenciado pela imprensa. Por exemplo, quando o corpo do Jango foi trasladado do Uruguai para ser enterrado com honras de chefe de Estado em Brasília, o corpo do João Goulart, não é, que morreu no exílio, saiu no Jornal Nacional. Quando nós achamos o único desaparecido político que um assessor de Brasília foi ao cemitério de Brasília, procurou se tinha túmulos anônimos, foi descobrir familiares de desaparecidos que tinham desaparecido em Brasília, descobrimos o único desaparecido político, um militante camponês de Goiás, saiu no Jornal Nacional. Então, a imprensa não boicotou o nosso trabalho. Mas é como se você, aí entra um pouco a psicanálise, não é? Se você recalca, quer dizer, reprime alguma coisa muito dolorosa, trazer isso de volta também é doloroso, não é? E isso para quem viveu, ou para quem, pelo menos, é contemporâneo a essa época. Mas é importante.
Agora, para quem nem nunca ouviu falar, para quem acreditou que a nossa anistia para os dois lados é porque os dois lados tinham igual responsabilidade, parece uma forçada de barra, né? Então, nessas passeatas, pela primeira vez, a gente viu pedido de intervenção militar, né? Bom, outra coisa que resta da ditadura é que nossas polícias continuam militarizadas. Isso é gravíssimo. Essa também foi uma das demandas da Comissão da Verdade, que nem... Enfim, a grande consequência da Comissão da Verdade é que derrubaram a Dilma, né? Quer dizer, não sei se... Claro que não é direto, a Dilma não era uma pessoa ultra carismática, a economia no segundo mandato dela não estava indo bem, mas o fato é que, 2 anos depois que ela entregou o relatório, ela caiu. Que nós entregamos o relatório a ela, e todo mundo sabia que ela que tinha criado essa comissão, ela caiu. Então, a ideia de que houve uma ditadura, a ideia de que houve desaparecidos políticos, que houve tortura, que houve mortes violentas, que houve crimes por parte do Estado, para muita gente jovem e muita gente velha que já apoiava a ditadura também, né? A ditadura teve grande apoio, principalmente no período do milagre brasileiro. Começa a achar que a esquerda está indo longe demais, que não queria ouvir essas coisas, que não, enfim, não tinha interesse, e começa a se fortalecer essa tal teoria dos dois lados, né, que foi muito nefasta, porque, de fato, as pessoas achavam que os crimes da direita e da esquerda se equivaliam, né? Aí eu não sei fazer essa análise do que aconteceu depois, porque foi tão catastrófico. Quer dizer, tivemos um vice inexpressivo, mas, tipo... Ontem ele estava no Roda Viva. Infelizmente, eu não consegui assistir. Eu pensei que eu ia assistir para poder trazer alguma coisa aqui, mas eu não consegui, assim, pessoalmente. Quer dizer, quando ele começou a ser tratado com toda aquela reverência pelos entrevistadores do Roda Viva e começou a explicar o impeachment e não sei o quê, era como se ele fosse um honrado vice, eu não consegui assistir. Um honrado presidente, eu não consegui assistir, mas se alguém assistiu e quiser depois contar o que o Temer falou. Mas o que... Oi? Reconheceu o quê? Ele chamou de golpe. Chamou de golpe. Já é alguma coisa, que bom. Só usei o golpe, mas eu não ajudei. Mas, para mim, foi bom, né? Mais ou menos isso. Bom, enfim. Aí, eu vou fazer uma passagenzinha, que é uma frase do Thomas Mann, que não tem nada a ver com política, nem no texto onde essa frase está tem a ver com política, mas que se aplica totalmente ao nosso tempo. É uma frase que diz: toda época que tem medo de si mesma busca a restauração. E essa impressão é exatamente a impressão que eu tenho da nossa época. Veja, a Lava Jato veio não para acabar com a corrupção no Brasil, mas para acabar com o Partido dos Trabalhadores. Hoje isso é muito claro, né? A própria casa da filha do Temer, que apareceu, sumiu do assunto, né? O jatinho, o helicóptero de cocaína lá do Perrella que caiu, e o aeroporto de Cláudio, que o Aécio mandou fazer nas terras da fazenda do avô dele, sumiram, do avô, do tio, sei lá, sumiram, né? Todas as sérias denúncias, quer dizer, tanto a questão da filha do Temer, da corrupção, da mansão que ela construiu, quanto o aeroporto que o Aécio construiu, enfim, com dinheiro público, dentro da terra de uma fazenda, etc., não tem nenhuma importância, né? No entanto, Lula está preso pelo quê mesmo? Como é que aconteceu? Por que Lula está preso? Ele está preso, né? E contra o Lula não há nada consistente. Aí, uma das juízas lá, vocês lembram, falou pelo domínio do fato, quando foi o julgamento da prisão dele. Não sei se vocês lembram disso, não sei se foi a Rosa Weber, se foi a outra. Não, eu não tenho nada concreto, mas pelo domínio do fato. Bom, isso é um argumento perigosíssimo, porque se eu resolvo que eu não gosto de você, você fez alguma coisa, comprou uma casa que eu queria comprar porque você tem mais dinheiro que eu, alguma coisa assim, eu crio tantas fofocas em volta de você que, pelo domínio do fato, você fez algum crime. Claro que eu estou dando uma explicação muito banalzinha, mas é isso, quer dizer, uma das juízas votou o Lula pelo domínio do fato. O Lula todo mundo diz que ele é o mandante de um esquema de corrupção. Aquele PowerPoint do Dalton Dallagnol, que não diz nada, você faz um monte de bolinhas e fala, aqui está aqui, em volta desse aqui, esse aqui era o chefe da quadrilha, é o Lula.
Esse é o domínio do fato, não é? Bom, falar disso, vocês sabem, não é novidade, ninguém está aqui chocado, porque a gente sabe disso. No entanto, o que me preocupa, e agora vamos um pouco também do que resta da ditadura, é que uma desilusão de quem acreditava e apostava nos governos petistas, na redução da desigualdade, etc., por um lado. Não é? Os governos Lula, o que deveria ser domínio do fato, e pouca gente sabe, é que, durante os 2 primeiros governos Lula, o Brasil saiu do mapa da fome, gente. Isso é tão... Quer dizer, primeiro que é estranho pensar que o Brasil estava no mapa da fome. Um país rico como esse, produtivo como esse, estava no mapa da fome. Por quê? Porque a desigualdade é gigantesca. Não é porque o país é pobre, é porque a desigualdade é gigantesca. Então, o Brasil sai do mapa da fome. Quilombos foram legalizados. O que o Bolsonaro falou mesmo? Eu visitei um quilombo, o mais magrinho lá pesava 7 arroba. Lembra? Ele não falou arrobas, não, ele falou 7 arroba. Então, quilombos legalizados. Né? Muitos quilombos. Visitei vários quilombos na região da Bahia por curiosidade minha, interesse meu, etc. Quer dizer, lugares onde descendentes de escravos se esconderam, tentaram começar uma vida nova, etc. Hoje em dia são comunidades legais onde as pessoas podem morar. Né? Reforma agrária. Cotas para descendentes de escravos nas universidades, que já existiam em algumas universidades. A UERJ, por exemplo, já fazia isso como uma política interna, mas política de cotas. Né? Estou citando as coisas mais evidentes, assim, além dos aumentos de salário mínimo e da Bolsa Família. Né? Quer dizer, com essas pequenas medidas, porque não são medidas que oneram o Estado, não são medidas protecionistas que alimentam a vagabundagem das pessoas, né? São medidas para reduzir a miséria no Brasil. O Brasil, a miséria foi reduzida durante, não sei se desses, quantos anos nós tivemos? 14 anos de PT, né? 8, 12, foi isso? 14, porque não completou, né? Quer dizer, nesse pouco tempo se fez o que não se fez durante toda a República, e como é frágil, como essas medidas são frágeis, e como foi fácil voltar ao que estava antes. Aliás, não voltamos ao que estava antes, voltamos a uma situação pior. Né? Porque quem anda... Eu sou pedestre, dá para ver por essa sandália horrorosa que eu estou usando aqui, que eu sou pedestre. Você anda pela rua, no centro paulista, no domingo, a quantidade de moradores de rua triplicou esse ano. Né? Esse ano, não foi de um ano para cá. Já tinha aumentado muito no final do ano passado, etc. Né? A quantidade de pessoas que, às vezes, me pedem assim, compra uma comida para mim, mas não é... Aí eu falo, vou dar o dinheiro, a pessoa fala, não, eu estou muito sujo, não vou me deixar entrar em lugar nenhum, compra para mim uma marmita. Ou seja, essa pessoa já está fora, já está na rua há muito tempo, já não toma banho há muito tempo. Né? Então, é muito difícil pensar o que resta da ditadura, para além do fato de que a tortura volta, de que as polícias voltam a torturar. Quer dizer, não é que pararam, mas havia alguma coerção, alguma coação contra isso. Né? Na hora que é eleito um presidente que, no Congresso, tinha feito uma homenagem a um torturador, Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos mais violentos, né? Um dos mais sanguinários, se é que a gente pode fazer escala de torturador. Na hora que esse cara é o presidente do Brasil, na hora que ele fala que não teve ditadura, que a comissão, na verdade, é uma comissão da mentira, né? Não é o que resta da ditadura, é quase assim, qual é a próxima ditadura? Né? Não estamos mais falando de um passado. Não creio que seja possível um golpe militar, mas gostaria de ouvir as pessoas que são de ciência política aqui, que são jornalistas, enfim, que estudam melhor do que eu isso. Mas o principal motivo é que parece que não há... O exército brasileiro está mais comprometido com a democracia do que o presidente. Né? Tudo bem, o general Vilas Boas está fora do combate já, está velho, está doente, etc., mas ele tinha dito que o exército brasileiro não está interessado em um retorno a um golpe militar. Né? Talvez não seja preciso um golpe militar, porque a sociedade elegeu um torturador e uma pessoa com uma voracidade autoritária muito perigosa para todos nós. Né?
A nossa esperança, e eu também estou falando só obviedades, mas é só para movimentar o debate, é que ele tem, nesse momento, o menor índice de aprovação de um presidente em primeiro turno, menos de 30%. Né? A Dilma, no segundo turno, teve um índice de 30 e poucos, não me lembro, mas teve um índice semelhante ao dele. Então, menos de um terço de aprovação entre os eleitores brasileiros ele já ganhou um pouco no tapetão por causa daquela fraude do WhatsApp, não é? Que eu não entendo como é que o judiciário permitiu aquilo. Mas, enfim, o judiciário também não é lá essas coisas. A gente não sabe mais a que instância se pode apelar. Né? Rodrigo Maia, presidente da Câmara, faz um acordo para aprovar a reforma da Previdência. Então, da Previdência. Num certo sentido, as coisas estão... A gente podia dizer que está tudo dominado, não é? Como os jovens diziam há uns anos atrás, mas eu acho que esse domínio, essa aliança toda é muito frágil, que é uma aliança tão oportunista. Né? No caso do Rodrigo Maia, é óbvio o quanto é oportunista. Não é? O presidente do Senado já está balançando. Então, é possível que essa aliança dure pouco. É possível, assim como o apoio popular ao Bolsonaro está durando pouco, é possível que políticos que o apoiam, quando perceberem que eles também precisam de voto e que eles não podem ficar apoiando um cara impopular, pode ser que, não sei se ele vai sofrer um impeachment, mas pode ser que, pelo menos, ele tenha mais dificuldade em aprovar esses projetos que ele aprova. Não é? Agora, só para terminar, eu acho que, se nós pensamos o que resta da ditadura como o autoritarismo, que nunca acabou, mas continua, não é? E agora recrudesceu. Se nós pensamos no que acontece com os índios, se nós pensamos na miséria, se nós pensamos na perda de direitos, em censurar os livros escolares, enfim, tem um fundamentalismo também completamente obscurantista, né? Mas também podemos pensar que o que resta, não da ditadura, mas da oposição à ditadura, está muito vivo. Né? Então, não só vocês estão aqui querendo discutir isso, como muita gente está querendo discutir isso, como há uma repolitização da sociedade, de uma parte da sociedade, para o lado da esquerda. Então, só para terminar com alguma coisa um pouco mais otimista, não são só restos da ditadura que estão voltando, mas também uma força popular, uma energia popular para não permitir esses desmandos todos. Isso também está crescendo. Né? Então, acho que é desse lado que nós estamos. Não do lado do que resta da ditadura, mas do lado do que prossegue numa tradição do Brasil, de uma tradição da esquerda e de aliados da esquerda e da centro-esquerda, libertária, não é? De lutar contra a opressão, de lutar contra a tortura, de lutar por direitos, de lutar, eventualmente, para derrubar um presidente que foi eleito, mas que está se deslegitimando a cada vez que ele ataca uma parte da população brasileira. Ele ataca todo mundo. Né? Ele ataca os gays, ele ataca os índios, ele ataca os camponeses. Né? Os trabalhadores ele não está atacando diretamente porque ele precisa da força de trabalho, mas com as medidas, com a falta de aumento de salário, enfim. Então, ele ataca tanta gente nessa população que é possível que, assim como aconteceu do final dos 70 para os 80, né? E na segunda metade da década de 70, a população acorde, mais do que nós aqui que já estamos acordados, e a mobilização continue e aumente. Então, espero que isso também seja um legado, não da ditadura, mas da nossa disposição de lutar pela democracia e pela redução da desigualdade, porque não basta a democracia com voto. Né? O Collor foi eleito. Né? É democracia com redução da desigualdade. Obrigada. Bom, a gente vai abrir para perguntas. Quero lembrar também quem está acompanhando a gente pela internet que é possível fazer perguntas pelo canal do Facebook da Fundação Perseu Abramo e também pelo e-mail imprensa@fpabramo.org.br. Né? Já estamos recebendo as perguntas aqui. Bom, a gente vai abrir agora para a plateia. Por favor, quem é que tem perguntas? Se você puder ficar ali do lado, Maria Rita, se você puder emprestar... Exato, por favor. Aqui. Isso, perfeito. Bem, meu nome é Alexandre Meloni, eu sou engenheiro e eu servi o Exército NPOR no 4º Batalhão no sul de Minas, em Itajubá.
No ano 1977, quando Bolsonaro foi declarado aspirante, eu fui também e servi como aspirante oficial em 78. Os 20 alunos do NPOR vieram 6 aspirantes da Academia Militar das Agulhas Negras. Desses 6 aspirantes, totalmente tapados, idiotas, ignorantes, bem, vou maneirar o palavreado, totalmente ignorantes, sem conhecer nada de história, de geopolítica. E eu lembro um que, inclusive, atropelou uma moça dirigindo bêbado e matou essa moça. Estava o processo correndo, e é lógico que não deu em nada. Mas esse aspirante, Mário Lúcio, ele, no dia do soldado, reuniu 150 soldados lá no palestra e começou a dar uma palestra que no Brasil não tinha democracia, que era mentira que na Inglaterra tinha democracia, porque lá era mentira que a polícia não andava armada, que era mentira que as pessoas, que a polícia não andava armada, que as pessoas não precisavam carregar documento. O que me espantou foi que ele estava acreditando no que ele estava falando. Entende? E foi o ano do 77, né, que teve o pacote. Oi? Como? Não, esses aspirantes contemporâneos do Bolsonaro formaram no mesmo ano 77, como eu. Eu sou tenente da reserva. Da reserva de segunda classe, que é o NPOR. O que acontece? O que me espantou é que ele acreditando nas mentiras, nas idiotices que ele estava falando. E o que eu queria dizer é o seguinte: também teve o pacote de abril do Geisel, porque o general lá, ministro do Exército, tentou derrubar o Geisel, porque queria ser o próximo presidente, o Geisel não quis deixar, mas, assim, tudo que ocorreu depois, tanto o golpe, né, de 64, que foi apoio da imprensa, e agora o golpe da Dilma foi um apoio da imprensa. Eu também acompanhei as primeiras palestras, a minha enteada de 14 anos foi lá protestar contra a Copa. Todos, eu parei ali na Paulista, algumas pessoas protestando contra a Copa. Então, o que acontece, que eu queria resumir, né, senão vou me alongar muito. A imprensa sempre apoiou, por isso que a Comissão da Verdade não funcionou no Brasil como deveria. A Globo veio, falava, mas era um toquezinho. Ninguém falou a verdade mesmo de vir, que pessoas eram torturadas só por pensar diferente. É esse que é a mentalidade. Quer dizer, foi a pior geração de militares que está aí. Tem um general Heleno que é hiper radical. Então, o que ocorre é, as pessoas só por pensarem já eram perseguidas. E muita gente ainda está manipulada pela imprensa e apoiando, achando que na época dos militares não tinha corrupção. E tinha, eu presenciei corrupção lá dentro do quartel. O único honesto era o coronel, que era um cara aberto. O resto, cheio de corruptos lá dentro. Obrigada, Alexandre. Obrigada pela sua depoimento. Gente, acho que vai ter que ligar o ar de novo, porque eu estou vendo todo mundo assim, é judiação. Só não precisa ser muito pesado, muito forte. Mas quando as pessoas diziam, né, mas na ditadura não tinha corrupção, eu sempre falava, claro que tinha, o que não tinha era imprensa livre, né, para noticiar. Né? Então, o seu depoimento, muito obrigada, porque nem tenho resposta, é só para fazer esse comentário a mais. Sem imprensa livre, você pode acreditar que está tudo lindo, né? Que não tem corrupção nenhuma. Enfim. Mais perguntas? Porque eu tenho, não estou inscrita, eu vou ultrapassar a fila aqui, então. Bom, Maria Rita, acho que tem uma questão que eu queria falar um pouco sobre essa questão do silenciamento. E dessa questão da falsa luta, né? A falsa luta que os dois lados tinham os mesmos poderes, né? E para lembrar um pouco também do seu livro, do bovarismo, né? Você retoma muito personagens do Machado de Assis, né? Que são esses personagens que viveram, né? Que presenciaram a escravidão e de algum modo foram coniventes, e de algum modo exerceram, ascenderam com isso, né? E eu queria um pouco saber se também como isso também está relacionado, né? Como está relacionado, por exemplo, a questão da luta, me parece essa falsidade dos dois lados, como também tinha uma discussão, né, para a abolição da escravidão, se haveria uma
um pagamento, né, para os senhores de escravos, porque eles estavam, no final, perdendo a sua propriedade. Né? Então, também era uma coisa também de uma luta, ao mesmo tempo, que tinha a luta entre, bom, a gente vai dar uma restituição para os escravos, né, para os que serão ex-escravizados, e também os senhores, né, como é que ficam? Né? Como é que eles vão ficar? Né? Eles também estão perdendo alguma coisa. O Estado não tem que ajudar nisso. Também tinha uma falsa luta. Mas os escravos aqui não receberam nenhuma reparação. Exatamente, não receberam reparação, mas, nada. Felizmente, os proprietários também não. Felizmente, essa proposta não foi. Né? Mas olha, se fosse para ter para os dois lados, era melhor do que não ter para nenhum. Pode ser, porque talvez. É boa a sua pergunta. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Nos Estados Unidos, pelo menos em alguns estados do Sul, os descendentes os estados do Norte já tinham, eu não sei se não teve escravidão, se aboliram antes. Na abolição, para os estados do Sul, onde a escravidão foi maior, porque tinha fazendas, porque, enfim, demorou mais, a violência também foi maior, a lei obrigava em que o Estado, para cada família de escravo liberto, eles tinham direito a 3 acres de terra e um animal de tração. O que é fundamental, porque se você veio deportado, você veio à força, você não tinha nenhuma propriedade, chega aqui, vai trabalhar forçado, não tem nenhum salário, e, de repente, tchau, a escravidão foi abolida, vai para a rua, como é que essas pessoas começam a vida? Não é? Eu não sei se vocês repararam que a produtora do Spike Lee, que é um cineasta negro, se chama Three Acres and a Mule. É o nome da produtora dele. 3 acres e uma mula. Que era, como quem diz, olha, eu só sou um cineasta negro porque a minha família recebeu aquilo lá atrás. Não é? Então, há negros numa proporção, quer dizer, descendentes de africanos de classe média nos Estados Unidos, numa proporção infinitamente maior do que no Brasil. Não é? No Brasil, são muito poucos os descendentes de africanos de classe média. E, só que porque você citou o bovarismo brasileiro, que, enfim, é outro assunto. O bovarismo é uma coisa a respeito de um texto de Machado de Assis que faz uma paródia do Flaubert. Depois, se vocês quiserem, eu conto. Mas o segundo texto desse meu livro é sobre o samba, sobre a origem do samba. E a origem do samba, as pesquisas que eu consegui fazer, com a ajuda, inclusive, do Francisco Bosco, que é um filho do João Bosco, que entende muito desse assunto, é um filósofo, mas entende muito desse assunto. A origem do samba tem muito a ver com o fim da escravidão. Porque, aqui no Brasil, os negros, os descendentes de africanos, foram deixados ao Deus dará. Né? E no Rio, num lugar que talvez quem se interessa por esse assunto já deve ter ido lá, que é a Pedra do Sal, que é um lugar perto da zona portuária, onde até hoje tem roda de samba, os descendentes de escravos desempregados ficavam ali para esperar os navios chegarem para descarregar e carregar mercadorias, que era para eles ganharem um dinheirinho para comer. Enquanto não tinha navio, eles ficavam juntos, tocando, bebendo e revivendo os seus ritmos. Né? Então, o samba nasce um pouco por causa dessa vagabundagem, né, que não era uma vagabundagem, era falta de trabalho, dos descendentes de escravos no Brasil. A gente deve muito a eles. E também isso não é muito reconhecido, porque não é só que nós devemos o fato de que eles trabalharam nas fazendas, enfim, o Brasil começou a crescer um pouco por causa disso. Porque, afinal, se os portugueses tivessem um pouco de vergonha na cara, teriam pago também camponeses para trabalhar e não precisaria de escravidão. Mas a gente deve muito, na nossa cultura, à presença africana no Brasil. É uma coisa que a gente nem avalia, mesmo quem não gosta de samba, mesmo quem não quer saber do candomblé, mesmo quem não conhece nada da cultura africana, mesmo quem não gosta de vatapá, sei lá, a gente pode lembrar de 1000 coisas. Né? Mas a gente vive num país onde as pessoas se falam na rua, a gente vive num país onde as pessoas têm uma liberdade corporal de atitude no espaço público. A gente vive num país que tem o samba, que é um patrimônio nacional gigantesco, que tem rituais ditos pagãos pela igreja, não é? De uma beleza incrível e que não são moralistas, as religiões africanas não são moralistas. Não é? Então, a gente vive num país muito rico culturalmente e uma grande parte dessa riqueza cultural, claro que a gente tem também italianos em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul, alemães em Santa Catarina, então, claro que o país, felizmente, recebeu também muitas outras culturas. Não é? Mas muito, muito do que a gente considera, se a gente tem algum tipo de identificação, algo que passa o Brasil todo como uma identidade brasileira, é herdeiro
dos africanos que vieram escravizados para cá. Então, enfim, só porque, como você falou desse livro, tem esse texto sobre a preguiça no samba, em que é claro que as primeiras letras dos sambas falavam sobre, elogiava a vadiagem, a malandragem, a boemia, porque o trabalho forçado não interessava a ninguém, né? O trabalho a esses sambistas, né? Então eram sambas contra o trabalho. A quantidade é impressionante. Depois, se vocês quiserem, eu conto um pouco mais para vocês. Bom, perguntas? Temos umas perguntas aqui. Manzano. Então, teve um livro teu que eu li faz muito tempo, O Ressentimento, né? Que é um livrinho, acho que está até esgotado. Ah, que bom, porque eu gostei muito, foi muito marcante quando eu li. E, enfim, nesse livro você tratava de como aquela sociedade, acho que ele foi escrito provavelmente no final dos anos 80, começo dos 2004, então eu li, mas ele está olhando muito para esse processo da redemocratização e da nossa sociedade, das marcas da nossa sociedade que emergia na redemocratização, à luz da sua relação com a ditadura e o ressentimento que existia, né, como um problema, enfim, uma questão não resolvida. Eu queria saber de você se agora seria um momento, o que você, de um ressentimento 2.0, quer dizer, com o Bolsonaro a gente viu o ressentimento surgir de outra forma, um ressentimento dos ressentidos, né? Enfim, como é que a gente olharia esse momento atual à luz daquela discussão que você fazia? Obrigada pela pergunta e obrigada de lembrar desse livro. Finalmente eu consegui tirar, porque esse livro já não estava mais com a Casa do Psicólogo, estava com a Casa do Psicólogo vendeu para uma editora americana no Brasil e eu finalmente consegui levar para Boitempo. Então ele também vai ser reeditado. Então, a sua pergunta é muito boa, mas deixa eu só dizer rapidamente para quem não leu o que eu chamo de ressentimento. O que eu chamo não, né? É o que o Nietzsche chama, o que vários filósofos chamam de ressentimento, que eu juntei ali. O ressentimento não é a mesma coisa que a tristeza, não é a mesma coisa que a mágoa, não é a mesma coisa que a revolta, que a ira. O ressentimento é o que Spinoza chamaria, a Marilena Chauí, que entende bem disso, de paixão triste. Que o ressentimento é um tipo de mágoa que você tem quando você sofre um dano e não luta. Quando você aceita uma opressão, por covardia, porque acha que vai se dar bem e depois não se dá bem, porque confiou que o poderoso ia te proteger e não te protegeu. Enfim, você não luta, aí você sofre uma opressão, sofre um dano, sofre uma perseguição, alguma coisa assim, e aí você não se perdoa, mas como você não quer admitir que você que foi covarde, que você que deixou o outro pisar em cima, você começa a se pôr como vítima de tudo, né? E, além de se pôr como vítima de tudo, você começa a ter raiva e acusar quem lutou, quem fez o que você não teve coragem de fazer, né? Então, tem um capítulo nesse livro que é o ressentimento na sociedade brasileira, mas, quando eu escrevi isso em 2004, estava muito longe de acontecer o que está acontecendo agora, né? A impressão que temos mesmo, e por isso foi bom você falar isso, é que a eleição do Bolsonaro foi uma eleição de ressentidos, né? Talvez de todos os tipos, que é claro que nenhuma dessas pessoas esteve no meu consultório, então eu não posso saber exatamente. Acho que os bolsonaristas, eu sou tão publicamente de esquerda que eles não me procurariam para fazer análise. Mas a impressão que eu tenho é que muita gente que não participou ativamente para ajudar a melhorar o Brasil depois da democratização, né, que não tentou também brigar para levar os governos do PT para pressionar para mais direitos, para mais conquistas. Enfim, muita gente que ou se acomodou, ou ficou só xingando em silêncio, ou ficou esperando que uma vez ia chegar um Messias, votou no Messias, né? Como está tudo tão ruim e eu também estou tão mal, eu também estou tão puto, que então vamos piorar de uma vez, entendeu? Ou então, assim, agora vai vir um cara, tem vários tipos, eu estou fazendo várias caricaturas aqui dos ressentidos, né? Agora, vocês pensaram o quê? Que vocês de esquerda eram bacaninhas, faziam festa na rua? Porque a esquerda trouxe muita coisa, não foi só diminuição da desigualdade, trouxe um clima cultural, né? Como no final da ditadura também houve um clima cultural de músicas, de alegria, de produção de cinema, enfim, governos libertários trazem um clima cultural e
e afetivo para um país, que é um clima feliz, né? E as pessoas que se sentiram fora disso, porque não conseguiam participar, ou porque queriam outra coisa, ou porque eram de extrema direita, ficaram esperando sua vez chegar de dar um troco. Mas esse troco é um troco covarde, né? É um troco tão covarde, mas felizmente para nós, que muita gente que votou nele já está pulando fora do barco. Quer dizer, se ele foi eleito com 52% e hoje ele está com 28%, 29%, é muita queda, né, para o primeiro ano de mandato. Então, mesmo os ressentidos vão acabar se ressentindo de outra coisa agora, porque vão se ressentir contra o Bolsonaro, que eles apoiaram e agora estão decepcionados, né? Enfim, eu estou sendo rasa no assunto, porque daí eu teria que fazer uma outra conferência inteira para resumir esse livro. Mas outras perguntas, se vierem, eu diga, se quiser. Uma pergunta que chegou pela internet, só para a gente. Uma pergunta, então, da internet, do Cristiano Cardoso, de Caxias do Sul. Ele diz: bom, penso que temos um governo autoritário legitimado pelo voto. Como podemos superar esse quadro e dialogar melhor com a parcela da classe trabalhadora que votou no Bolsonaro, né, que está neste lugar também de autoritário, né, que escolheu por essa autoridade? Uhum. Seria bom, não sei, alguém sabe, lembra das pesquisas, qual é a parcela desses que votaram no Bolsonaro, que parcela que corresponde à classe trabalhadora? Alguém? Você sabe? Não. Pode ser. Pode ser. Empreendedores, É verdade, tem toda razão. Não sou mais operário, sou empreendedor de mim mesmo. Mas, enfim, pergunta sobre a classe operária que votou no Bolsonaro, é isso? Isso. Como a gente vai dialogar com essas pessoas que escolheram a autoridade? Olha, essa pergunta para psicanalista é ruim, porque psicanalista nunca sabe o que deve fazer, né? Não sabe mesmo. Mas estou pensando eu como cidadã, né? Primeiro, eu teria que superar um pouco a minha indignação. Nesse momento, por exemplo, é muito difícil dialogar com... Eu, pessoalmente, eu não estou recomendando isso para ninguém, tá? É muito difícil dialogar com um bolsonarista. Porque, se ele estiver triunfante, aí não dá nem para dar bom dia, né? Se ele estiver arrependido, dá vontade de falar: bem feito, seu porcaria, entendeu? Então, eu estou falando de afetos, tá, gente? Agora, quem sabe, se for alguém que dê para conversar, dê para perguntar: mas então por que você votou nele, né? Você acredita mesmo em tudo que se diz contra o PT? Você acredita mesmo que o Lula é bandido? Porque eu acho que a prisão do Lula, mais do que toda a Lava Jato, o Lula é um líder carismático, o Lula é um líder onde o brasileiro depositou e esperanças dentro do que era possível fazer foram beneficiadas, né, para quem votou em Lula. Então, acho que, em parte, quem votou em Lula, sem ser de esquerda, mas com esperança, lembra da esperança vencer o medo, etc., e daí, num segundo mandato, com confirmação de que valia a pena, né? Tirou o Brasil do mapa da fome, abriu escola, bom, tudo isso que a gente sabe, né? Aumentou, fez universidades federais incríveis, etc. Quem votou da segunda vez com esperanças já atendidas e com novas esperanças. E, de repente, surge uma convicção de que esse cara era um bandido, né? E uma convicção feita por aquele PowerPoint, por várias outras, e pela efetivação da Lava Jato, que prendeu Lula e o Moura vira ministro da Justiça. Quer dizer, é uma quadrilha tão evidente que é incrível como muitas pessoas ainda não tenham juntado A com B, né? Em todo caso, quer dizer, talvez, se fossem pessoas que simplesmente se enganaram, aí é mais fácil conversar, dizer: bom, mas você lembra como é que estava antes? Como é que estava a sua vida antes? Como é que estavam os seus filhos? O seu filho agora que está tentando universidade, como é que está a situação, a facilidade ou não, e as universidades precarizadas, e como é que está o emprego? Enfim, é o máximo que dá para fazer, conversar, não só a respeito da figura do Bolsonaro, né? Você concorda com o que ele falou, tal coisa, né? No quarto filho eu fraquejei e veio uma mulher. Essas coisas, se for uma mulher, você pergunta: mas você acha mesmo que você é uma fraquejada na virilidade do seu pai, que homem macho só faz macho, né? Depois, com quem vão casar, né? Com macho. É muito esquisito esse amor pelo macho por quem é anti-gay também, né? Porque, se eles fossem, como nós somos, amigos e igualitários com os gays, eles não teria problema deles
deles falarem que gostam de macho, mas eles desprezam os gays, desprezam as mulheres, estão num ambiente machista homofóbico que é quase homossexual, né? Se só os homens é que valem, só os homens é que podem, só os homens que interessam, né? Então tem muita contradição aí para essa pergunta que dá para a gente explorar dependendo pessoa por pessoa. Onde é que ele vai ser pego? Em que armadilha ele vai ser pego? Né? Eu, pessoalmente, tenho muitos amigos gays, mas não conheço nenhum bolsonarista. Mas, se eu fosse conversar com algum, era muito fácil. Né? Uma pessoa pobre é muito fácil. Agora, uma pessoa que da parte da elite, que não está ameaçada mesmo com essa crise econômica, e que tem preconceitos mesmo que são de classe. Né? Um operário que fala, nós vai, não pode ser presidente do Brasil, como se Bolsonaro falasse certo, mas não faz mal. Ele não era operário. Daí não tem conversa. Eu não conseguiria conversar, então eu não saberia orientar ninguém a como conversar com essa pessoa. Eu fico irritada bem rápido quando sou... Vamos abrir para mais perguntas? Temos 2 aqui. Depois vamos fazer... Pode vir, por favor, no microfone. Regina. Bom, eu queria... Obrigada, primeiramente. Depois, eu queria chamar a psicanalista aqui. O que é que dá para falar sobre a necessidade de controle? A necessidade que as pessoas têm... A facilidade com que aceitam e esperam um certo controle. Estou falando em relação, por exemplo, com a tranquilidade que se fala em ditadura, quer dizer, não fala, que bom que os militares estão aí, estou falando de um povo, é óbvio, que não somos nós, mas que bom que os militares estão aí, que bom que vai ter escolas militares, que bom que é a família que vai educar os seus filhos e tudo mais. Eu imagino que isso é um grande medo de viver e de enfrentar as coisas. Você imagina, você pode afirmar que, por exemplo, em geral, generalizando muito, o nosso povo, a nossa cultura espera um controle, espera um Estado pai, espera um Estado controlador, espera um vizinho controlador? Detesto o vizinho, né? Detesto o vizinho. O controle vem... Maria Rita, só para acrescentar, porque a gente recebeu pela internet, e ela vai no mesmo sentido aqui, né? Da Edna Goterto. Então, Maria Rita, para você, entre outros fatores, como se explica o processo de identificação de uma parcela significativa da população com esses valores retrógrados, moralistas, preconceituosos, como se diz, né, que falam sobre o ódio, preconceito, né, que saíram do armário, de algum modo, e colidiram com a eleição, né, e culminaram na eleição do Bolsonaro. Né? Você diria que esse processo é um fenômeno mundial, é um fenômeno do Brasil? Né? Então, acho que vai nessa direção. Tá. Então... Tá, deixa eu só... Porque essa daqui precisaria de um analista político para responder, que não sou eu, mas dá para dizer empiricamente que é um fenômeno mundial. Né? O Orbán na Hungria, o Trump nos Estados Unidos, o Macron, que é uma direita, não é uma direita fascista, mas, enfim, a França está para a direita, enfim, o Brexit. Né? Nós estamos num momento... E aí precisaria de um economista marxista para entender os movimentos do capitalismo, não é? Que produzem ondas de esquerda e ondas de direita. Talvez alguém aqui da própria Fundação possa falar muito melhor do que eu sobre isso. Não é? Porque isso são movimentos da economia capitalista que produzem isso. Não é? Então, em relação ao que produz mundialmente, eu diria que tem isso. Que tem a própria luta de classes, tem momentos que a classe operária se organiza e consegue... Não uma ditadura do proletariado, porque eu acho que isso, inclusive, está fora do nosso horizonte democrático de esquerda, né? Mas a classe operária consegue se organizar, consegue se fortalecer e consegue eleger representantes que vão favorecê-la, mas veja que como a coisa do preconceito de classe é profunda. No primeiro governo Lula, os pobres saíram da pobreza, mas os ricos ficaram mais ricos. Né? Ele pegou um pouco uma onda favorável do capitalismo internacional e muita gente ganhou dinheiro nos primeiros anos do governo Lula. Então, nunca foi um governo contra os ricos. Nunca foi. Eu acho que o mais profundo nisso tudo
é o nosso preconceito escravocrata. E essa vontade de ter um privilégio que só se sustenta como privilégio porque muita gente está excluída, né? Então, por exemplo, viajar de avião. Viajar de avião, para a classe média, já não é privilégio há algum tempo, não é? Quando, no melhor momento, né, do governo Lula, em que uma parte muito grande da classe média baixa e até de pessoas pobres conseguiram viajar, então a gente via no aeroporto, mudou o mapa popular do aeroporto, né? O ambiente humano do aeroporto. Eu me lembro de pessoas dizendo: esse aeroporto está parecendo uma rodoviária. Sabe? Pessoas que realmente não andam de ônibus de jeito nenhum, sendo que os ônibus que a gente pega na rodoviária são ótimos. Eu fui anos e anos atender lá na Florestan Fernandes, que eu ia de ônibus, não tenho mais carro. Descia na estrada, ainda andava um pedacinho. E os ônibus, não é que, sendo ônibus, então você vai, como eu ia para o Nordeste quando era adolescente, suando, porque não tinha ar-condicionado, o ônibus quebrava na estrada, você ficava parado nessa. Não, agora não tem nenhum problema rodoviária, não tem nenhum problema andar de ônibus. Mas para quem só anda de avião porque não se mistura, na hora que chega, negros, empregadas domésticas em férias, trabalhadores em férias, acho que esse aspecto da ideologia, esse aspecto de uma elite que nunca democratizou nada, né? Essa coisa, quando acabou a escravidão, as pessoas ficaram sem trabalho, então praticamente continuou tendo trabalho escravo, porque você empregava por qualquer 2 tostões, não tinha direitos, não tinha nada. A lei trabalhista veio com Getúlio, gente. Quer dizer, o Brasil, tudo é muito tarde aqui. Esses pequenos avanços do capitalismo, que não são avanços de esquerda, não são avanços de comunismo. Aliás, eu acho que uma das coisas que todos nós temos o dever individual de esclarecer, quando as pessoas falam é melhor o Bolsonaro que um comunista. Quando um comunista governou o Brasil? Né? Quando? Quando tivemos um comunista no Brasil? Né? O último comunista de expressão, que foi o Prestes, coitado, que já foi há muito tempo massacrado no governo Getúlio. Então, não tem comunismo. Né? E, enfim, comunismo até foi um sonho muito bonito, mas é impossível, porque daí precisa de um tanto de repressão para você conseguir, não é, essa igualdade que o comunismo tentava promover, e nem na Rússia, nem em lugar nenhum. Né? Em Cuba, eu tive, que é um país pequeno, embora seja autoritário, eu tive algumas pequenas observações da relação do povo no cotidiano que falei, tem uma coisa da igualdade que muda a subjetividade das pessoas. E isso me encantou muito. Vou dar um exemplo pequeno. Eu estive numa feira do livro de Cuba em 2005, em que o Brasil foi o país homenageado. Ainda era governo Lula. Então, eles rasparam o tacho dos escritores de esquerda, que não são muitos, para mandar para Cuba. Então, nessa até eu fui parar em Cuba na feira do livro. Né? E uma situação boba. Lá era inverno, mas as pessoas adoram botar aquele ar-condicionado gelado. Então, eu fui tentar comprar uma calça numa loja, porque eu fui achando que era verão, Caribe, e era inverno, fui comprar uma calça. Claro, tinha 3 calças para vender. Isso é um embargo, isso não é o socialismo, isso é um embargo, né, que faz. Aí estava um ar-condicionado gelado. E eu pedi para o cara, será que você pode diminuir o ar-condicionado? Gente, no Brasil, você entra numa loja, tem um cara cuidando, e você pede para diminuir o ar, você manda, porque você é a consumidora. Ele vai lá e diminui. Tá bom assim, senhora? O cara falou assim, não puedo, senhora, porque tenho um calor. Eu falei, gente, ele se sente igual a mim. Sabe assim? Não é? Foi, claro, eu fiquei feliz com vocês também, vocês deram risada. Falei, tá bom, desculpe, porque ele não é meu servo. Entendeu? Outra que eu achei genial, o Emir Sader contou também em Cuba. Ele foi exilado lá, estava fazendo tese, e do lado tinha uma obra, e tinha um cara com um rádio tocando, provavelmente tocando alto, e um rádio ruim, imagina, ele foi exilado nos anos 70, sei lá. E ele chegou na janela e falou, companheiro, por favor, pode abaixar esse rádio, eu estou trabalhando. E ele falou, eu também. Então, esses detalhes num país que, apesar de que manteve o regime com mão de ferro, né, e que, com embargo, todo mundo está pobre, então tem uma igualdade, mas é uma igualdade na pobreza, né, mas o laço solidário e a sensação de que as pessoas são iguais já é uma mudança gigantesca.
É uma mudança gigantesca. Terceiro exemplo que eu vou dar, o último, que o MST também usa, é muito bonito, o MST, que é uma instituição, evidentemente, uma instituição não, é um movimento social. É o maior movimento social do Brasil, e, na época que eu participava lá do MST, diziam que era o maior do mundo, de gente organizada mesmo, né? Entrei no banco para tocar meus últimos dólarzinhos lá por peso cubano, tinha uma fila enorme, e a fila era uma bagunça. Eu estava aqui, e a pessoa do meu lado viu um amigo lá e ia lá na frente. Eu falei, eu não vou nunca conseguir chegar a minha vez, porque todo mundo está furando fila. Até que eu percebi que as pessoas não estavam furando fila. Essa é a diferença de um país em que a solidariedade é a base do laço social. Cada um que viu um amigo lá na frente ia conversar, falava assim, último. E depois, não é que ele voltava para o seu lugar na fila, que nem a gente pede no cinema, guarda meu lugar. Ele ia para o fim. Ele tinha saído do lugar dele, então ele se punha como último, de novo. Né? Então, são 3 exemplos pequenos, mas que mostram que, num país que, apesar dos governos autoritários, etc., levou a sério as prerrogativas do socialismo, né, as pessoas se consideram umas às outras, respeitam umas às outras, não ficam tentando levar vantagem, não ficam tentando se dar bem e prejudicando o outro. Claro que são exemplos, não é uma estatística, não é um estudo profundo, mas, por acaso, eu tive contato com esses exemplos. Então, acho que a esperança de uma virada para a esquerda no país não é de uma ditadura do proletariado, é de diminuição da desigualdade, mas, principalmente, o que hoje caiu rapidamente, de criação com medidas efetivas, evidentemente, né, de solidariedade, de um sentimento de solidariedade. Isso só é possível se ele for acompanhado, não adianta a igreja ficar lá dizendo, amai-vos uns aos outros. É um sentimento de solidariedade, não preciso amar meu próximo. Aliás, o Freud diz uma coisa muito engraçada. Quem a gente tem mais dificuldade de amar é esse próximo que não é o filho, o marido, é esse próximo, tipo um vizinho, um pouquinho diferente. Ele vai me incomodar mais se ele botar música que eu não gosto, vamos dizer, do que o pagodeiro quando eu vou em férias para Salvador. Entendeu? Que também eu não posso não gostar de pagode, mas daí eu acho, mas que pitoresco, que diferente. O próximo, muito próximo de mim, e por isso PT e PSDB, por exemplo, que deviam ter sido aliados, viraram inimigos. Porque um seria o Partido dos Trabalhadores, o outro seria, na sigla, social-democrata. Né? E, afinal, Fernando Henrique foi, não tão bom quanto Lula, mas foi um governo já democrático, com algumas medidas de... Esses partidos que deviam estar juntos viraram os principais rivais. Então, enfim, só para dizer que a psicanálise tem algo a dizer sobre isso nesse aspecto da dificuldade de suportar o semelhante na diferença. A gente está se encaminhando um pouco para o final, mas ainda temos algumas perguntas, né? Por favor. Pode vir. Você já tinha falado, né? Não? Quem tem mais? Não, é só mais um pouco, só porque ela já não fez ainda, por favor. E ainda a gente tem mais uma aqui, então você, se der tempo, a gente fica para uma terceira. Boa noite. Queria agradecer a sua presença, é um prazer. A minha pergunta ela vai um pouco fora exatamente do que a gente estava conversando agora. Eu queria falar um pouco sobre Comissão da Verdade, né? Voltar um pouco para esse tema. E, assim, no Brasil, a gente teve uma Comissão da Verdade tardia, mas, ao mesmo tempo, teve um movimento de comissões estaduais, municipais e setoriais, né, que, assim, foi inédito, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco como que você vê esses movimentos, né? Porque, aí, considerando também um pouco que você disse no começo da sua fala, que existe um movimento de autoritarismo no Brasil, por um lado, mas também existe um movimento de resistência que está, né, se ascendendo e se colocando. Então, assim, gostaria que você falasse um pouco como que você vê esse movimento das comissões estaduais e pensando também um pouco nos resultados, né? Assim, se tivemos resultados ou não tivemos, considerando as recomendações. Pode falar só das estaduais mesmo. Obrigada. Não, eu não posso comentar as estaduais, porque eu estava tão envolvida com o meu trabalho na comissão federal, né, nacional, que eu fui em muitas audiências públicas, muitas.
Porque nós íamos mesmo no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, muitas. Enfim, o Felipe Santa Cruz, o Fernando Santa Cruz, né, que é um desaparecido, numa das audiências públicas, o Felipe, que agora é o presidente da OAB, foi contar o caso do pai dele, a casa da morte de Petrópolis, enfim. Aí teria que ser uma conversa gigantesca só para dizer tudo o que eu escutei. Mesmo que eu tivesse na pesquisa dos índios e camponeses, eu fui em todas essas, né? Mas a minha impressão continua a mesma, quer dizer, do que eu falei da primeira vez. Mesmo com tudo isso, parece que ter levantado o recalque desse passado esquecido, né? Que nunca se falou nada, acabou a ditadura, não se fala mais nisso, anistias para os dois lados, então parece que eram dois lados em iguais condições, etc. Apesar de que todos os militantes envolvidos participaram das comissões, né? Apesar de que às vezes saía na Globo, a resistência contra foi maior do que o apoio. E a gente vê esse retorno do recalcado com a eleição do Bolsonaro. Obrigada. Bom, nós temos mais 2 perguntas aqui pela internet, e aí eu acho que a gente... Tem mais alguma pergunta aqui? Você tinha um comentário, mas vamos privilegiar novas perguntas aí, só porque... Não? Tudo bem? Então, vamos fechar com essas perguntas. Eu só vou fazer as perguntas aqui que a gente recebeu. Uma do Giovanni Doratiotto. Se o capitalismo, né, a questão dele é um pouco assim para entender se o capitalismo precisa, ainda depende desses modelos de ditadura, desses modelos de autoritarismo, né, como foi no modelo anterior, né, de expansão de complexo industrial militar, né? Eu não entendo o que ele diz ainda, porque é como se o capitalismo estivesse progredindo cada vez mais e como é que ainda... Não, o capitalismo, nas crises, ele piora, né, nas crises econômicas. Então, não é que o capitalismo vai abrindo para cada vez mais democracia, cada vez mais igualdade, cada vez tem uma crise econômica, eu não sou economista para explicar por que mesmo sob o capitalismo as crises vêm, né? Mas, cada vez que tem, o capitalismo recua de tudo que pode ser mais progressista que foi conquistado nos governos capitalistas. Então, eu não acho que, quando ele fala ainda, é como se ele esperasse que o capitalismo promovesse por si só o progresso do ponto de vista da redução de desigualdade. Não, o capitalismo produz desigualdade. Ele é feito para isso. Quer dizer, feito para isso, ele é produto disso, e ele continua gerando isso. Então, acho que esse ainda não cabe aí nessa pergunta. Bom, tem mais uma aqui, que é do Maurício Moromizato, de Ubatuba, que ele está perguntando o seguinte, né? Bom, ele falou que está aumentando muito a situação da população de rua, né, a depressão coletiva da sociedade, que são todos, né, sintomas disso, né, e como você avalia isso sob o prisma de doenças psicológicas coletivas, né, e suas causas, né? O que o capitalismo, qual é a culpa do capitalismo aí, né? Qual é a relação do capitalismo com essa questão social que também se dá nos indivíduos, né? E aí ele pergunta também para saber, faz 2 perguntas numa faz 2 perguntas, esperto. É roubar no jogo. E aí ele pergunta também sobre Cuba. Na verdade, se há uma diferença sobre a questão da depressão de Cuba e do Brasil, como é que... Essa segunda não sei responder, precisaria de uma pesquisa, não sei mesmo. Assim, a impressão que eu tenho mas deve ter muita gente deprimida porque eles são muito pobres, né? A primeira, acho que teria... Essa pergunta é uma outra conferência, né? Quer dizer, eu tentei argumentar, não sendo economista nem nada, mas como o capitalismo ele precisa da desigualdade. Claro que tem países capitalistas que conseguem reduzir a desigualdade quando o país enriquece, enfim. Mas ele precisa da desigualdade, porque as pessoas não vão trabalhar 8 horas por dia, com um dia só de folga, e agora, atualmente, né? Não são mais 8, uma jornada de trabalho, perda de direitos, etc. Elas não vão fazer isso porque elas querem ou por amor à pátria. Elas vão fazer isso porque elas precisam de dinheiro, porque elas não têm outros meios, porque elas estudaram pouco. Então, não é uma questão de que o capitalismo ainda precisa disso. O capitalismo, a cada pequena crise econômica, ele recrudesce nas formas de conseguir lucrar. Sobre as guerras mundiais foram produzidas em plena vigência do capitalismo, nas crises do capitalismo, as 2 guerras mundiais, não é? Agora, seria bem legal chamar economistas para explicar a dinâmica disso, que aí não é a minha competência.
Bom, a gente vai se encaminhar para o final. Último comentário, peço que seja breve, então, para a gente terminar. Você, porque é a pergunta, o que você estava falando da questão das pessoas ricas não aceitarem, classe média alta, não aceitar os pobres no avião e etc., e não querer se misturar, não vou aquilo, eu sou aqui. Depois que eu li o livro 1808, do Laurentino Gomes, deu para entender muita coisa do Brasil. Mas a minha pergunta é o seguinte: eu acho que explodiu o ódio contra PT e tudo, foram as cotas. Não, as pessoas não aceitaram as cotas, sendo que o governo do PT e Lula duplicou a quantidade de vagas nas universidades. Quer dizer, 40% de cota não tirou vaga de nenhum branco. A minha irmã ficava falando isso, que virou uma bolsominion. Caramba. Não, obrigada pelo seu comentário. Claro que tudo, mesmo a minha impressão, quando eu dei o exemplo dos aeroportos, é porque eu viajo de avião, mas não sou professora universitária, né? Mas você tem toda a razão. Acho que a ideia também de que você vai conviver, porque as universidades públicas no Brasil, afinal, eram para elite, né? Embora públicas. Quer dizer, eu fiz a USP, né? É para quem pode estudar melhor, para entrar nesses concursos nessas vestibulares mais concorridos, etc. Acaba entrando. Na minha classe de USP, nos anos 70, era uma classe de 40 pessoas, tinha 2 negros, né? Agora, com cotas, o que é isso? Né? Tirando nosso lugar, um lugar que parece feito para nós. Você tem toda a razão. Obrigada. Bom, a gente vai encerrar hoje. Tivemos um limite aí de perguntas, também um limite de tempo, mas obrigada por terem participado. Agradeço também vocês que estão acompanhando a gente ao vivo pela página da Fundação. Obrigada, Maria Rita, mais uma vez por ter aceitado, por ter vindo. Foi um momento muito importante para nós. Eu agradeço muito, agradeço a Fundação Perseu Abramo, né, que eu já frequentei tanto, que nós fizemos a teoria e debate, e agradeço quem está aqui e quem acompanhou pela internet, e as perguntas foram ótimas. Obrigada.